Ô vida, essa nossa, hein, família? Hoje eu tava vendo um comentário, acho que foi no vídeo de mais cedo, no vídeo das 7. Aí tá lá o comentário: ué, você não fala do líder do campeonato, não? Quando a gente tá aqui comentando, né, da classificação do campeonato, eu paro ali, no 10º. Quem tá em cima não interessa. Aí eu falei, por quê? Respondi ele, por quê? Provavelmente, né, é flamenguista. Por que eu tenho que falar do líder do campeonato? Sinceramente, eu não tenho força nenhuma. Em relação a essa competição, eu não tenho forças para secar. Sinceramente, não tenho. Então, assim, quem tá lá em cima não me importa. Eu tô muito preocupado com a nossa situação. E por que eu tô falando isso? Tô aqui, né, preparando a resenha, vendo o que a gente vai comentar. E a todo momento, Google, Série A, Santos e Juventude. Olha a nossa vida. Santos ganhando, dá para dizer que afunda o Vasco na zona de rebaixamento, né? Eu sei que o Vasco tem 2 jogos a menos em relação ao Vitória, mas já é 3 pontos de diferença. E isso já começa, né, família? Tô até mostrando aí para vocês, né? O Juventude quase abriu o placar, né? O Brasão fez esse milagre aí, depois teve um gol anulado, né? Ó, que isso. Pouca coisa, hein? Isso aqui não pode ser impedimento, cara. A regra tem que mudar. Mas, família, nesse momento que eu estou aqui gravando o vídeo, tá no intervalo, o Santos abriu 2-0, um gol do Neymar e um do Barreal. E aí o Wilker Angel fez um gol para o Juventude, então tá 2-1. Juventude esse que contratou o meu xará Carpini, né? Carpini operou um milagre no ano passado lá com o Vitória. Não sei se ele vai conseguir com o Juventude, que tem um time bem limitado, mas nesse momento classificação do campeonato, né? Vasco entrando na zona do rebaixamento. É o 17º colocado, como eu disse, né? O primeiro ali fora, que é o Vitória, tem 2 jogos a mais que o Vasco com 18 pontos. Isso começa a prejudicar, né? Principalmente o psicológico. Por isso que essa partida contra o Galo no domingão, Dia dos Pais, olha, não dá pra pensar em outra parada. O Vasco tem que vencer de qualquer maneira. Mas, família, tem muita resenha. Patrocina nós, Chupi. Patrocina nós. Tem muita resenha nesse vídeo. Hoje, mais cedo, até repercuti com vocês aqui, né? Uma opinião do André, do Sentimento Tricolor. Já vi lá vários comentários. Muita gente concordando com ele. Ele disse que o Vasco tem que demitir o Fernando Diniz. Se continuar passando pano para o Diniz, o Vasco vai parar na Série B. E vi que muita gente concorda com ele aqui nos comentários. Nesse sentido, a gente tem aqui uma resenha sobre a molecada da base. Separei até aqui 2 vídeos sobre 2 atacantes do Sub-20 do Vasco, bem interessante pra gente acompanhar. E assim, tem que subir, cara. Tem que subir uma molecada aí, tem que botar sangue novo, tem que botar gente pra correr, já que a gente tem aqui uma outra informação que o Vasco não tem dinheiro pra contratar, não tem dinheiro, né? Tenta aí no gogó e para perder de vista, mas não tá conseguindo, ninguém tá caindo nesse gogó, nesse lero-lero, então não vai chegar ninguém. A ideia é essa. Ou um jogador como o Thiago Mendes, livre no mercado. O papo é esse. A realidade é essa. A dificuldade que o Vasco, né? Eu imaginei que, por exemplo, o Andrés Gomes, pelo valor, é que o time francês aceitou. Sei lá, no próximo ano, um pagamento, uma parcela, ou alguma coisa nesse sentido. Mas não vai. A coisa não vai caminhar. O Vasco não tem dinheiro. Mais uma informação que a gente vai trazer aqui. E o que me chamou a atenção nesse sentido, eu não sei, tá? Se é uma realidade, se é verdade. O cara, sem responsabilidade, joga isso pro alto. Mas tem jornalista dizendo que em caso de eliminação, o Vasco saindo para o CSA, o Diniz vai colocar o cargo. E aí diretoria, né, o cargo na mesa. E aí a diretoria resolve o que vai fazer em relação a isso, família. Vamos debater, eu quero saber a sua opinião. Então chega aí que tem resenha. Mas antes, aquela força. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu até comentei sobre isso, mas a galera tá destacando hoje, né, com o retorno do Barros, ele não vai poder atuar na Copa do Brasil, porque jogou, né, pelo América Mineiro. E tá aqui, né, o canal Atenção Vascaínos confirmou essa situação e tem até uma explicação, né? Eu acho que a CBF libera, mas ele ia precisar ser inscrito antes, né? Agora que o Vasco já está nas oitavas de final, não tem possibilidade do Barros nos ajudar na Copa do Brasil. O que, sinceramente, não me importa muito, né? Hoje, a gente não tem condições de pensar em Copa do Brasil. Ah, Thiago, então joga com time reserva na quinta? Não, não é isso. A gente precisa passar do CSA, voltar a vencer uma partida para dar alguma confiança para o Campeonato Brasileiro. Mas o que realmente importa hoje é o Campeonato Brasileiro. Então, o Barros vem para ajudar no Campeonato Brasileiro. Não importa a Copa do Brasil. E na situação que a gente está, na 17ª colocação, é isso. Diniz falou que o Vasco não pode ter prioridade. Hoje tem que ter. Eu entendo que passar do CSA é muito importante pela nossa situação.
7 jogos sem ganhar já, né? Então a gente tem que passar amanhã, senão vai piorar tudo. Agora, no decorrer da Copa do Brasil, cara, você tem que poupar, você tem que olhar e focar no Campeonato Brasileiro. A gente vê aí alguns times, eu vi, cara, o Corinthians poupou, o Palmeiras poupou, São Paulo, cara, São Paulo eu acho que não. Até porque pega o Atlético Paranaense, é um time de Série B, né? Mas tem uma galera poupando aí visando a Copa do Brasil. No nosso caso, é o contrário. Tem que ser o contrário. Por quê? Veja bem, existe 3 times hoje que, cara, vão brigar até o final. Pelo menos essa é a ideia hoje, de momento. Santos, só no Brasileirão. Grêmio, só no Brasileirão. Então, nesse momento, o Vasco é o único que está em 2 competições. Então você tem que pensar nisso tudo. Tem que passar na quinta, mas depois é foco total no Campeonato Brasileiro. E aí a situação do Barros é aquilo que eu já comentei. Eu espero que o Diniz nunca mais repita isso. Thiago Mendes e Tietê junto. Eu não estou falando aqui que os caras não entendem da coisa. São bons de bola, mas não dá. É muito mole. A coisa não fica legal. Fica um buraco ali, ó. Ali que dá pra passar. Que eu com 90 quilos... Não, mentira, tô quase 100 quilos. Eu vou andar ali no meio dos dois. Eu vou pifar, eu vou conduzir a bola. Não dá, tem que ter alguém de mais força, de mais juventude ali, mais novo, pra correr, pra pegar, pra cobrir espaço, pra fazer uma cobertura no piton. Tem que ter, gente, tem que ter alguém com mais pegada. É o caso do Barros. Barros não é esse primor físico, mas já aguenta correr mais do que Tietê e Thiago Mendes. Então espero que ele possa ter oportunidades aí nessa competição. Família, rapidamente aqui, já caminhando nesse sentido da base, tá aqui, ó, o Vasco quer compensação financeira para liberar Paulo Ricardo para o Atlético Mineiro. Dessa forma, né, o Atlético já disse que não vai prosseguir com a negociação, família. É difícil imaginar que o Paulinho vai, né, ajudar em alguma coisa esse ano. Não sei o que aconteceu em relação ao empréstimo para o Volta Redonda. Não entendi muito bem. Diniz barrou o Pumita de um jogo e aí pediu para retornar, porque, né, ficou estranho. Você manda o seu terceiro reserva na lateral para o Volta Redonda e você pega o quarto, que foi da base, já que o Pumita não vai ser relacionado. Ficou meio, né, confuso isso aí. Mas, cara, eu era muito a favor, né, do empréstimo aí do Paulinho pro Volta Redonda para tentar jogar, pro cara jogar. Né? A Série B não é aquele nível competitivo, mas eu entendo que eu acho que pode acrescentar, agregar mais na carreira, tanto do Lincoln quanto do Paulinho, do que continuar ali no Sub-20, né? Então, não sei o que o Vasco aprontou aí com essa situação com Volta Redonda. De repente pintou essa oportunidade de fazer algum dinheiro com o Paulinho, mas o Galo, né, não aceitou, família. E aí, pra gente entrar nessa situação de reforços, aproveitar alguns jogadores da base, antes eu queria reagir aqui com vocês a 2 jogadores, né? É uma outra rede social, eu vou deixar aqui na descrição o nome, se você quiser acompanhar, seguir lá, fica à vontade, porque além dos jogadores da base do Vasco, ele faz um trabalho também com todas as bases, né? Destacando vários jogadores. E aí, recentemente, ele destacou esses 2 atacantes aqui do Vasco, que nesse momento estão jogando no Sub-20. Tiagão, você enche a nossa paciência falando de quê? Velocidade. O que é que esses 2 têm? Acompanha aqui. Acompanhando esse Vasco Sub-20, João Vitor Fonseca é um jogador muito especial, que chama muita atenção. Atuando como ponta esquerda por essa equipe Sub-20 do Vasco, um jogador muito leve, habilidoso, que vai pra cima, que tem esse mano a mano e também tem muita força física. Um atleta que gosta desse duelo contra um jogador muito habilidoso e quando tem a oportunidade, balança as redes, gosta de fazer gols importantes para essa equipe do Vasco. É um jogador que você percebe que é muito objetivo. Os seus dribles sempre são pensando futuramente. João Vitor a todo momento está procurando os seus companheiros, procurando os seus atacantes. E em alguns jogos que eu acompanhei, o atleta deu algumas assistências e a todo momento estava pifando, deixando seus atacantes em boas condições dentro do campo. E fica nítido como é um jogador que consegue sustentar esse jogo de costas, tem muita força física e é muito explosivo. Quando ele coloca a bola na frente, normalmente sempre deixa seus adversários para trás. É mais um jogador dessa categoria de base do Vasco da Gama que temos que ficar de olho. É um atleta que tem um futuro muito promissor, o João Vitor, do Sub-20 do Vasco. O Vasco tem um jogador muito especial nas suas categorias de base. Estamos falando de Juninho, o camisa 10 da equipe Sub-20 do Vasco. Rápido, liso e muito habilidoso. É aquele atacante que joga um pouco mais aberto, mas gosta de flutuar dentro do campo. E principalmente de atacar a última linha, de fazer aquele facão, porque é um jogador que tem muita velocidade e normalmente sempre ganha dos zagueiros. É um jogador que gosta de balançar as redes, mas
mas principalmente de dar assistências. Principalmente daquele último passe, Muito deixando rápido, seus né? companheiros em boas situações dentro do campo. É o líder de assistência dessa equipe sub-20 do Vasco. É um jogador muito polivalente, que ajuda tanto no ataque, mas também na defesa. E quando retoma a bola para a sua equipe, tem muita velocidade, deixa facilmente os zagueiros adversários para trás. E quando ataca a última linha, normalmente sempre cria ótimas oportunidades para essa equipe do Vasco. O baixinho bom de bola, liso, habilidoso, que gosta desse duelo 1 contra 1. Sem dúvidas nenhuma, Juninho, camisa 10 dessa equipe sub-20 do Vasco, tem um futuro muito promissor. É isso. Falar da base é sempre muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pede, a gente também, né, a paciência curta, né? Ryan tá aí também como exemplo, foi cobrado, criticado e nesse momento tá performando, né? É uma referência que a gente tem hoje no comando de ataque. Eu não consigo pensar, e assim, não tô falando que, né, aquilo, não é isso. Mas eu não consigo pensar no Vasco sem o Ryan, sabe? É por falta de opção. Eu quero dizer, né, nem pelo que ele tá jogando, mas não dá pra pensar, né? O Vasco hoje sem o Ryan não dá. É um cara que às vezes tenta arrastar, é um chute de fora da área, é um passe, sabe? Ele dá uma dinâmica ali diferente num ataque mole, né? É o único que tem essa força pra arrancar. Porque a gente tem um Coutinho, né? Precisa falar, o Verratti é lento, o Nuno também é aquele cara que precisa, né, tá mais próximo da área, porque também tem uma dificuldade, ele dribla bem e tudo mais, mas, né, o adversário consegue, né, se recuperar em relação ao Nuno, e o Ryan não, é esse cara que tem a força, né, pra dar um tapa, pra arrastar. Então é o único que tem. Então você imagina um Vasco sem o Ryan hoje, no comando de ataque. E demorou, né? Eu acho que o Ryan começou a entregar com Fernando Diniz, e a gente tem que, né, destacar em relação a isso, pelo menos aí. Os resultados não estão agradando, é claro, mas em relação ao Ryan, realmente o Diniz conseguiu desenvolver, conseguiu dar uma confiança para o Ryan. Então assim, pô, Thiago, você tá pedindo essa molecada aí? Família, eu tô pedindo para testar. Sabe? Eu tô pedindo para testar. Porque eu entendo a questão da confiança, eu entendo que o profissional é um outro esporte. Então você imagina aí o Juninho, né, bem franzino ali, bem magrinho, como é que vai conseguir, né, no profissional? Será que vai vingar? Tem uma boa velocidade, poderia ser aproveitado nos minutos finais, assim como o próprio João Vitor, pela característica. É isso que falta ao Vasco hoje, né? Velocidade, saúde. Você vai ter que buscar na base. Você vai ter que buscar na base. Porque se você não consegue contratar, você vai ter que dar oportunidades. No ano passado, num cenário também difícil, a gente, poxa, eu lembro aqui de 2 jogos. O Leandrinho sustentou lá contra o Internacional, fora de casa, e nos ajudou. Depois de um tempo, né, ganhar do Internacional fora. Assim como o Lincoln, que entrou no decorrer do jogo. São Paulo, o Estrela foi muito bem, JP entrou no decorrer da partida, o Leandrinho fez gol. Então isso vai ter que acontecer esse ano de novo. Né? Essa imagem que eu tô mostrando aí pra vocês, tá vendo? Não é uma leitura somente minha. O time do Vasco é cansado, o time do Vasco é lento. Se você não vai conseguir contratar por falta de dinheiro, alguma coisa você vai ter que fazer. Ah, não é o momento, brigando... Família, vai continuar insistindo? Vai continuar no final do jogo tendo Jair Tietê como volante? Ryan morto com Verratti em campo, cansado? Aí entra o Lloyd, visivelmente, você fala de confiança, né? Vamos falar de confiança? Você viu aqui o Thiagão criticar o Lloyd contra o Mirassol? E não é uma questão de defender a gestão, não, tá? Cara, isso é super normal no futebol. O cara teve 2 lances. 2 lances, entrou no final do jogo. Ele errou os 2. Pô, isso é absurdo? Não, não é. Mas é um cara que já carrega, né, uma história no Vasco de críticas, de cobrança, visivelmente sem confiança nenhuma, porque a primeira bola que ele pega, que o Ryan arrastou, tá na perna boa dele, era mais um toquinho e caixa. Aquela bola, tinha que bater no gol, ele vai e tenta driblar. Um sistema defensivo de um time forte fisicamente, o Mirassol, né? Repito, é a 5ª ou 6ª melhor defesa, um cara sem confiança nenhuma. É visível isso. Tanto o Lloyd quanto o Garré. Eles entram fazendo pão com ovo. Aqui, ó. Então, poxa, teste então a base. De repente entra bem, entra confiante. O que não pode é insistir nisso aí. Nesse time morto, nesse time cansado, nesse time que até aguenta o primeiro tempo, mas a partir do segundo tempo, esquece. Esquece, família. É morto em campo. Parece que eu tô aqui com marcação com o Verratti. Não, não é isso. Não é isso. Você poderia até segurar o Verratti, mas na frente você teria que ter mais jogadores com força. Você não pode ter 4 jogadores exaustos em campo. Isso não bate, cara. Eu não sei como mais gente não fala sobre isso. Você não pode ter Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. Os caras sem força nenhuma. Pô, o time adversário vem com facilidade. Ninguém pega. No primeiro tempo, não. Você vê que o Vasco pressiona lá e consegue boas oportunidades. Consegue pressionar. Acaba o gás, que é normal. Um jogador de quase 37 anos vai fazer, acho que dia 15 de outubro, o Verratti, quase 37, joga todos os jogos, não sai de jeito nenhum. O Coutinho a gente sabe a dificuldade dele. O Nuno visivelmente já sentindo a temporada, o desgaste. E o Ryan também cansa.
grandão, não é o perfil dele ser mais leve, como o Juninho, como o João Pedro aí, né? Então, assim, família, alguma coisa vai ter que acontecer. Pode não ser esses dois jogadores aqui. Agora, vai ter que buscar. Um ou outro vai ter que buscar, se não conseguir reforçar, né, o elenco, família. E nesse sentido, tá aqui, né? Membros da diretoria teriam alegado sobre a falta de apetite no mercado. E o que é, família? Falta de papel. Falta de papel. O pouco recurso que o Vasco tem, o Vasco, né, tem que estar em dia aí com a justiça para não dar merda e também pagando os jogadores. Então o Vasco não tem dinheiro. Tenta, né, nessas situações aí a perder de vista e beleza, né, empréstimo com opção de compra, mas para pagar lá, né, quando todo mundo já tiver, sabe, lá vivo, é isso. Sabe-se lá vivo, é essa parada. Mas ninguém tá caindo nesse papo. Então você não consegue contratar ninguém. É isso que a gente tá falando, vai ter que buscar na base. Vai ter que tentar trazer esse sangue novo na base, família vascaína, porque não vai conseguir contratar. E isso me dói, tá, família? Isso me dói demais, porque não sei se vocês estão acompanhando, né? O Mike foi para o Santos, né? Aí, Mike foi para o Santos, o Palmeiras vai e me contrata o Kelvin. Lembra dele? Aquele lateral, bom lateral, né? De 24 anos, do Atlético Paranaense, lembra dele? Muito bom lateral. E a gente tá aí, não consegue contratar ninguém. Cara, isso... Ai, meu Deus do céu, família. E assim, pra finalizar a nossa resenha, só queria trazer esse corte que eu até esqueci de comentar com vocês sobre o LED, né? Falando do jogo de quinta-feira. Olha só. Eu acho... é da hora. No combo. No combo eu acho o Flaco melhor, que o Flaco tem mais qualidade. Eu acho o Flaco um jogador com mais qualidade, com bola no pé. Tem mais recurso. Mas tá num time melhor, né? Exatamente. Tem um elenco melhor. Isso tudo depende. Mas eu acho que o Flaco no Vasco, por exemplo, ele iria ajudar também, porque com bola no pé, sabe? Com bola no pé é um cara que consegue girar, é um cara que consegue dominar a bola. Você acha? Eu acho que sim, ajudaria. Eu tenho certeza. Tem certeza, ótimo, muito bom. Vasco nos pênaltis. Nos pênaltis. Lédio Carmona. Vai ser um inferno, eu tô com sobe. Vai ser Vasco nos pênaltis. Vai ser outro 0-0. Eu vou ser sincero, também não tô com sentimento bom, não. Não tô, não. Eu espero que eu esteja muito errado. E o Vasco possa performar bem, né, ganhar como ganhou do Melgado, Fortaleza, uma classificação tranquila, mas o meu sentimento não é esse. Esse. Não é mesmo. Não é mesmo. Até porque a gente, né, já passou por isso, né, algumas vezes. Então também não tô... O LED é vascaíno, né? Então, complicado, família. E aí eu tava vendo aqui, a Net Vasco destacou... Acho que uma informação do Baran, eu não assisti o vídeo, eles destacaram aqui que Fernando Diniz vai colocar cargo à disposição caso o Vasco não avance na Copa do Brasil contra o CSA. Família, eu não acredito muito nisso, né? O Diniz não tem esse perfil, é um cara que acredita muito no trabalho dele, apesar dos resultados no Vasco, Cruzeiro e Fluminense, é uma merda, esses últimos trabalhos dele aí. Mas ele não tem cara disso não. Agora, se isso aqui tiver um pingo de verdade, eu tô muito preocupado, mano. Eu tô muito preocupado. Como eu disse, né, eu até separei aqui uma galera que comentou no vídeo, não dá pra pegar todos os comentários, né, família? Mas tá aí, né, vou mostrar aqui pra vocês, né, meu amigo Juninho, né, tá sempre comentando aí nos vídeos, participando e tudo mais. Comentando que concorda com o André do sentimento tricolor, ele é a favor, né, tem outro amigo aí comentando também, né, eles concordam com o André em relação à demissão do Fernando Diniz. Mas é aquilo que eu falei, cara, a gente já passou por isso com o Paiva, com o Carille. Eu acho que com o Diniz, o Vasco até joga bola, mas por uma questão de sorte, de competência, de modificações erradas, algumas insistências, o Vasco vem perdendo. Então a gente torce, eu, né, torço muito para que o Diniz possa corrigir isso. Que ele possa não insistir, né? Por mais que ele tenha uma convicção, de repente, cara, os jogadores não estão com aquela confiança para sair jogando, para ficar com a bola, para não sofrer, né, quando perde a bola, não tá com essa confiança. Então é hora de mudar alguma coisa. A verdade é essa, a realidade é essa. Ele precisa entender que o Vasco precisa ter mais força, ter mais parte física, se defender melhor, e isso foge um pouco do que ele entende, de botar volante mole para jogar na zaga, que é o caso do Thiago Mendes, aí você finaliza o jogo com o Tchê, não tem cabimento um negócio desse. Isso não pode, cara. Não pode. O Vasco recuperou ali, empatou, achou os gols, né? Duas bolas aéreas, mas muito frágil para se defender. Justamente por essas mudanças. Então a gente espera que o Diniz possa entender. Agora, em relação a ele entregar o cargo, família, eu não acredito muito não. Não acredito muito não. Agora, se isso for verdade, aí eu tô muito preocupado. Muito preocupado.
Porque é uma questão de confiança, né? Sabe, o treinador não tem confiança no grupo, no trabalho, aí é complicado. E aí você olhando para o mercado e pensa, quem? O Vojvoda também sempre teve uma dificuldade defensiva. Cara, quem vai pegar isso aí? Difícil, família. Por isso que eu continuo torcendo para que o Diniz possa corrigir esses erros, a cabeçadura dele e o Vasco caminhar, né, e sair dessa situação aí. Fui!